Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia, é sábado, são 10h10 e nós hoje vamos falar do Mundial de Futebol. O Mundial de Futebol começa já na quinta-feira, pois eu sei, normalmente os ouvintes estão habituados aos grandes temas da política nacional e vamos nos esquecendo que há outros grandes temas a mobilizar a nossa sociedade, a mudar a vida das pessoas, a mudar os cotidianos. Há quem esteja a arriscar no calendário como se do Natal se tratasse os dias que faltam para o Mundial de Futebol e hoje é do Mundial de Futebol que nós vamos falar. Temos diferentes, não contem que falemos das equipas, dos campeões, dos resultados, das expectativas em relação ao campeonato. Queremos ter outras abordagens e queremos ter outras visões daquilo que é o Mundial de Futebol. Como é que se alteram as nossas vidas, que investimentos se fazem em termos de Mundial de Futebol, as televisões alteram ou não alteram as suas programações em função do Mundial de Futebol e a sociedade que ganha novos horários, novos ritmos, novas horas de ir almoçar e de ir para casa para ver o jogo. Vem aí o Mundial de Futebol, este ano vai ser na Rússia e aqui, sábado, às 10h10, nós vamos falar do Mundial. Bom dia! Мы там, где нас так ждали, где на 7 ветрах один мотив в сердцах. Через тернии прямо к звездам, выше, дальше так легко и просто. Мы начнем и только побеждаем. Если падаем, то вновь взлетаем. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда. И она без тебя высоко не взлетит. Без тебя никогда не победит. За спиной мои крылья, будто сижу в фюзеляже. Я игрок и всегда до конца иду, остальное неважно. Неважно, что скажут. Забью и промажу, упаду, встану. За меня бьется каждый, за каждого бьюсь, вот это и важно. Спасибо, команда, мы семья и друзья, это сила. Непокоренные, непобежденные, все в наших руках, мне удача звонила. Я с детства мечтаю, вижу мечтаю. Este é o hino do Mundial de Futebol da Rússia, é na Rússia que se vai jogar. Este programa vai ser muito interessante porque a apresentadora e realizadora do programa é absolutamente analfabeta em futebol. Ou seja, tem a informação básica necessária para acompanhar a informação, mas realmente cada vez mais nos damos conta que é uma área de especialidade e que é preciso haver muita informação. Um outro problema para abordarmos a questão do futebol vai ser a quantidade de zeros que envolvem as contas do futebol. Por exemplo, em publicidade são envolvidos cerca de 2 mil milhões de dólares. 2 a 3 mil milhões de dólares só em publicidade naquilo que é a transmissão dos jogos de futebol. Sabemos também que contam sobretudo nestes números com muitos zeros os valores para a televisão. Ou seja, estamos cheios de sorte nós que somos da rádio, que fazemos rádio, que só acompanhamos o Mundial na rádio, é que a rádio é bem mais baratinha, ninguém nos liga muito, o que significa que no país inteiro quem não tem a televisão vai estar descansadinho a saber que vai acompanhar os jogos do Mundial sem que isso signifique grandes gastos em tempo de crise. O Mundial começa então na quinta-feira, já quase não se fala de outra coisa, até nós aqui só estamos a falar do Mundial. O histórico, as equipas, os jogadores, as expectativas, os horários dos jogos, os nossos cotidianos.
de todos os dias que se vão alterar, e a Rádio Nacional de Angola tem um canal inteiramente dedicado ao desporto. A Rádio 5, campeã de audiências, chegaria para nós termos a dimensão do quanto o desporto é decisivo também, ou sobretudo, na vida dos angolanos. A atualidade desportiva marca 24 horas do trabalho da Rádio 5, uma estação do Grupo Rádio Nacional de Angola. E aqui, na Rádio Nacional de Angola, o resumo da informação sobre o Mundial vem já, vem agora e vem com Justino Mabaia. Bom dia. Bom dia. O Ira da Cunha. O que não me agrada é muitas das vezes as confusões que há. Quando uma equipa ganha, a outra perde, lá os adeptos querem fazer confusão e não sei o que. Isso por acaso é bem desagradável. Nelson Coche. Como homem de casa, vais querer assistir o jogo. Isso já vai entrar em um choque, talvez com a mulher, com o filho, porque normalmente as mulheres gostam mais de assistir novelas e os homens gostam de assistir jogos. Isso entrará um choque, porque haverá um momento que uns dirão: não, também minha vez, já fizeste isso, já fizeste isso. E sabemos que o jogo é uma sequência. Belmira Campos. Os irmãos, o esposo, amigos, principalmente nós mulheres nos tornamos praticamente invisíveis nessa época. O mundo registra os últimos dias da contagem decrescente para o apito inaugural do Mundial de Futebol Rússia 2018. Faltam 5 dias para o começo da Festa Mundial de Futebol, o desporto das multidões. Uma tradição que teve o seu início em 1930 no Uruguai. De lá para cá, de 4 em 4 anos, a FIFA, Federação Internacional de Futebol, realiza o Campeonato do Mundo em Futebol, ou simplesmente o Mundial. O Brasil é o supercampeão por ter vencido 5 vezes o Mundial de Futebol, seguido da Itália e Alemanha, 4 vezes campeões. No Mundial da Rússia, 32 nações, dentre as quais 5 africanas, vão disputar o troféu. Angola já esteve no Mundial. Foi em 2006 na Alemanha, com uma pleide de jogadores comandados por uma estrela, o Capitão Aquá. Para lá chegar, Angola deixou pelo caminho o Chad, o Ruanda, Zimbábue, Gabão, Argélia e até a poderosa Nigéria. Éramos fortes. Oliveira Gonçalves foi o treinador que dirigiu os nossos palancas negras naquela histórica fase do nosso futebol. Hoje, Oliveira Gonçalves diz que há falhas, sobretudo na organização administrativa e técnica, e avança uma fórmula para um futuro melhor: continuar a apostar na formação e na valorização dos técnicos angolanos. Muitas das vezes pensamos que com técnicos estrangeiros, não trabalhando com os técnicos nacionais, que vai melhorar o nosso futebol. Não, eu não acredito. Eu sinceramente trago os estrangeiros que tiverem para o nosso futebol, eu não acredito que eles possam fazer alguma coisa. Porque há coisas que só são nossas. É preciso conhecer o nível cultural dos nossos jogadores. É preciso conhecer o ambiente. É preciso saber o que eles fazem extra futebol. É preciso acompanhar. É preciso controlar. E o estrangeiro limita-se ao hotel, campo, hotel. Fabrício Aquá, o craque, o capitão, o homem que muitas alegrias trouxe ao povo angolano, vive nos dias que correm limitado porque está banido de todas as atividades da FIFA. Enquanto não resolver o diferendo que o opõe à FIFA, a suspensão vai continuar. Mesmo assim, Aquá não desarma, virou-se para o associativismo e ações solidárias. Continua ligado ao futebol. Continuo ligado, claro, fazendo as minhas atividades no âmbito solidário, junto das comunidades. Tenho a minha associação Candenga Habilidoso, que trabalha com criança. Numa avaliação do momento atual do nosso futebol, Aquá diz que vai de mal a pior. Os resultados não têm sido positivos. Já há um bom tempo que a seleção de Angola não se consegue qualificar para um campeonato africano. Para aquilo que tem se produzido, o futebol anda de mal a pior. É preciso que haja um maior investimento nas camadas de formação. Outro craque do nosso futebol, Flávio Amado, foi o autor do primeiro e único golo da história de Angola no Mundial de Futebol. Foi no jogo contra o Irão. Graças a Deus consegui marcar o único golo da nossa seleção. Foi um dos momentos mais altos da minha carreira a nível de seleção, porque foi também um dos momentos de maior felicidade para o nosso povo. Depois de 2006, o futebol de Angola nunca mais voltou ao palco do Mundial. Na Rússia 2018,
Angola vai estar presente por via do árbitro, Gerson Emiliano. O jovem árbitro da Willa já atuou nos campeonatos mundiais de sub-20 e sub-17. Agora vai estar no Mundial da Rússia e promete dar o seu melhor. Acredito que o povo angolano certamente que vai esperar o melhor de mim. Procurarei dar o meu melhor, procurarei me dedicar ao máximo no sentido de continuar a competição até o final. E numa época em que o Mundial está às portas, é inevitável pensar perguntando: quando é que Angola voltará a fazer parte do maior palco mundial de futebol? Artur Almeida e Silva, o presidente da Federação Angolana de Futebol, diz que o sonho de voltar ao Mundial mantém-se e arrisca o ano de 2026. O que falta hoje são as bases e apoios que já existiram num passado recente e um forte empenho na formação. O que nós estamos a tentar fazer, Federação Angolana de Futebol, é criarmos outra vez essas bases sólidas que vão dar sustentabilidade ao futebol de formação. Este movimento também só é possível com apoios institucionais. Nós, Federação Angolana de Futebol, o Estado angolano tem que investir neste sentido. E hoje, infelizmente, nós não temos esse investimento. É possível, sim senhora, voltarmos ao Mundial, quem sabe 2026, mas para isso temos de trabalhar muito. E a festa do futebol congrega multidões, produz emoções e há quem diga em jeito de preocupação que chega a roubar a atenção do público masculino na relação familiar. A cidadã Mariquinha Lino é o exemplo desta preocupação. Principalmente por causa dos homens. Muitas das vezes nos abandonam para ir assistir jogo, mas faz parte da vida do homem, então não me posso chatear. De vez em quando, principalmente quando tem algo importante para fazer e deixa de fazer essa coisa importante para ir ver o jogo, se chateia um pouco. Neste sábado às 10h10 temos debate sobre o Mundial de Futebol, o maior evento do mundo depois dos Jogos Olímpicos. Eu já nem sei se não será antes dos Jogos Olímpicos ou depois dos Jogos Olímpicos. Bom, aqui estamos no sábado às 10h10, já são 10h22. Mabaia, bom dia e muito obrigado. Os convidados em antena hoje, vamos ter o Manuel Padrão, que é diretor comercial e de novos negócios da TPA. Ninguém melhor para nos falar de valores envolvidos, de direitos de transmissão, de tudo o que em termos de televisão se mexe no mundo do futebol. Não, se mexe no mundo por causa do futebol. Vamos ter connosco também Laurindo Vieira. O Laurindo é sociólogo, é psicólogo, confessou-nos que o futebol não é lá muito o seu setor e a sua área, mas é o especialista em acompanhar, do ponto de vista psicológico, jogadores de futebol e esteve nessa única vez fantástica em que Angola se fez presente no Mundial. O Laurindo vai estar também aqui connosco para as abordagens nessa perspectiva sociológica e psicológica, não só dos jogadores, mas das sociedades. E, como não podia deixar de ser, fui buscar uma muleta, porque eu de futebol não pesco nada. António Clara, bom dia, obrigado, bem-vindo aos temas do desporto, para me dares uma ajuda. É bom sempre entrar em campo. E hoje vamos jogar em casa. Normalmente o Joel Gonçalves está connosco e dá o pontapé de saída, mas hoje temos o Vasco Inguri que vem à antena para dar o pontapé de saída no nosso debate de hoje. Vasco Inguri é o diretor da Rádio 5. O que é que nós podemos esperar deste mês, onde todas as atenções vão dar à Rússia e ao Mundial de Futebol? Bom dia, painel aí do sábado às 10h10. Bom dia também para o ouvinte deste grande programa. Para já escolheste um bom tema, é um tema atual. Eu diria mesmo que é o tema do momento. E o Mundial, como o próprio termo diz, o Mundial mexe com todo o mundo. Mexe com o país organizador, mexe com as 32 seleções que estavam presentes nesta competição, mexe com os mais de 700 jogadores inscritos para este Campeonato do Mundo, 23 jogadores para cada seleção, mexe com os treinadores, mexe com os dirigentes, mexe com os adeptos, mexe inclusive com os jornalistas, e em particular nós, jornalistas esportivos, porque o Mundial deve ser vivido de forma intensa, Paula. O Mundial não acontece todos os dias. O Mundial acontece de 4 em 4 anos e, portanto, quando o Mundial acontece, é sempre motivo de abordagem. É também, portanto, sendo o Mundial um acontecimento desportivo, mas com uma importância transversal.
vitórias também ganham com a realização do Campeonato do Mundo. Eu diria mesmo que é também um momento para se poder faturar. Portanto, isto revela a importância do Campeonato do Mundo de futebol. Também é importante dizer, Paula, que este Campeonato do Mundo vai acontecer pela primeira vez na Rússia. E a Rússia é uma potência mundial. Eu ainda hoje de manhã, esta manhã, estive a pesquisar alguns sites e notícias que nos chegam já do palco do acontecimento. A Rússia promete também demonstrar a sua força, a sua potência neste Mundial. Não de forma arrogante, não com aquela de eu é que mando, mas na perspectiva de realizar um grande campeonato, do ponto de vista organizativo. Há um sistema de segurança fortíssimo na Rússia, porque quando acontecem estas realizações, estes eventos, há sempre, agora, nos últimos anos, muita preocupação com a segurança. Bem que eu acredito que essas questões de terrorismo, enfim, questões que entristecem, de facto, todo o mundo, passam muito ao lado destes acontecimentos esportivos, sobretudo o futebol, porque o futebol é sinónimo de festa, é sinónimo de união. Todo mundo quer ver a bola rolar, todo mundo quer ver os artistas, os craques, e, portanto, estamos perante mais um Mundial, a edição número 21 do Campeonato do Mundo de Futebol, e que tem tudo para ser um grande sucesso em todas as suas vertentes. Obrigada, Vasco Inguri. Não está tudo dito, mas está tudo lançado, pelo menos para já. Daqui a pouco é tempo dos ouvintes, os números de telefone mantêm-se, isto agora estabilizou. Temos o 927-780-879, tanto para chamadas telefónicas como para mensagens do WhatsApp, sendo que as mensagens em rádio acabam por ser sempre aquilo que fica para o fim, para nós resumirmos. Temos também o 941-580-457. 2 números de telefone à sua disposição. Daqui a 3 minutos, mais ou menos, vamos começar então a atender os telefonemas dos nossos ouvintes. Hoje vamos falar do Mundial. O Vasco Inguri falava da Rússia. A Rússia terá gasto já cerca de 10 mil milhões de euros para a organização do Mundial de Futebol. Terá retorno, não terá retorno, além do prestígio? Eis questões que saem fora das 4 linhas do jogo em si, puro e duro, mas que nos interessarão abordar nestes ângulos e nestas perspectivas de visão do Mundial de Futebol, que começa na próxima quinta-feira. Sábado às 10h10. O Mundial é na Rússia, a bola é nossa. O jogo é na Rádio Nacional de Angola. Contagem decrescente. Estamos em contagem decrescente. A rádio assinala debate. Vai ser debate. É debate. Sábado às 10h10. Os grandes temas numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. A alegria faz crescer. De cabinda ao cunene, de cabinda ao cunene, levamos nossa bandeira. Joga, não faz brincadeira, deixa solta esta chuteira. Peça a Deus, Virgem Maria. Cada bola que tu chutas, cada bola que tu chutas, vai valer tua mestria. Já são tantas madrugadas, já são tantas madrugadas. Deixa lá chegar o dia. Cada bola que tu chutas, cada bola que tu chutas, vai valer tua mestria. Deixa lá soltar o golo, deixa lá soltar o golo. Faz crescer nossa alegria. Check it out. Somos angolanos, na Alemanha estamos lá. Ninguém mais nos segura, pra frente é o caminho. Angolano. Cada bola que tu chutas, cada bola que tu chutas, vai valer tua mestria. Deixa lá soltar o golo, deixa lá soltar o golo. Faz crescer nossa alegria.
Cada bola que tu chutas, cada bola que tu chutas, vai valer tua mestria. Deixa lá soldar o golo, deixa lá soldar o golo. Faz crescer nossa alegria. Faz crescer, faz crescer, faz crescer, mami, faz crescer nossa alegria, nossa alegria. Caminha com ele, mamãe. Faz crescer, faz crescer, faz crescer, faz crescer, faz crescer. Na tua crescer nossa alegria, faz crescer. Na tua crescer nossa alegria, faz crescer. Angola na área, faz crescer nossa alegria, faz crescer. Gabriel Chiema, meus senhores, uma grande voz a cantar um grande tema, o futebol. Faltava aqui fazer referência a dois convidados que não estão ainda connosco. Um é o Jesus, históricos do nosso futebol. Tentámos o Dunguide e o Jesus para estarem aqui connosco. O Dunguide não conseguimos chegar ao contacto, mas temos a promessa de que o Jesus estará connosco ainda neste programa. Tentámos também o contacto com a DSTV, que, de acordo com a informação que temos, é detentora dos direitos para a África, dos direitos da transmissão deste Mundial de Futebol para o continente africano. Mas isto depois, quando conversarmos com o Manuel Padrão, vamos com certeza poder ter mais elementos sobre como se mexe este mundo das transmissões, dos valores, dos direitos. Números de telefone para si, se quiser ligar, esperamos que queira, pois já estamos com as hostilidades abertas para os telefonemas. 927 780 879. Chiloia, bom dia! Nós já sabemos que o Chiloia aparece sempre. Como está? Aqui estamos bem. Como está o Lubito? O Lubito está bem. Está bem? E então, diga-nos lá, o que é que pensa e o que é que acha sobre o Mundial de Futebol? Sobre o Mundial, o que eu queria só falar é na parte dos árbitros. Então diga. Estão a prejudicar as equipas, principalmente mais as equipas da África. Na Ásia ainda, na Europa ainda vai lá, mas agora aqui da África, os árbitros estão a prejudicar muito, não sei porquê. Então, a federação tem que ver bem, os árbitros dessa vez não podem prejudicar mais. E também na parte o nosso dirigente, também não sei como costuma ser. Até hoje, as pessoas choram muito, o primeiro técnico, o treinador da Angola, que é Ribeirão Gonçalves. Não sei por que saiu. Até hoje chora, porque ele mete mais de novo para ser o treinador, ou como é? Porque até hoje as pessoas choram. Então a equipa nunca avança, não sei como está. E também não sei como que nós estamos, não sei como nós estamos aqui em Angola. Quando vem uma pessoa dirigente que é bom, então ele tira já, não se veja, ou como é. Então a federação tem que ver bem isso. A minha contribuição era isso. Muito obrigado. Obrigado nós, Chiloia. Oliveira Gonçalves, a polémica em si, confesso que domino pouco, mas que vai ficar na história do futebol angolano, indiscutivelmente vai, certo, António Clara? Efetivamente, até tem um nome de rua na Alemanha, quando da participação de Angola no Mundial 2006, uma das homenagens que a Alemanha fez para marcar o ter albergado mais uma vez o Campeonato do Mundo foi o ter atribuído nomes de figuras que ali estavam. Oliveira Gonçalves, como treinador, como selecionador africano, um dos primeiros a lá chegar à Copa do Mundo, mereceu esta homenagem e o seu nome está inscrito numa rua até. A nossa homenagem também a Oliveira Gonçalves. Temos em linha agora o Vitorino da Silva. Liga-nos do Bié, Vitorino. Lubango. Bom dia. Sim, bom dia. Faça favor de dizer. Sim, por mim o Mundial é bom, é bem-vindo, mas podemos apoiar as equipes que mais jogam. E por outra também, que já não ficasse mais por lado das equipes que já têm títulos. E é tudo? Sim,
como se fosse no campeonato do Real Madrid, por exemplo, os árbitros ficam muito a favor do Real. Isso não acontece no Mundial. Coitados dos árbitros. Eu confesso que para quem como eu não se entusiasma assim tanto com o futebol, confesso alguma solidariedade em relação aos árbitros, são sempre os culpados. Nunca é o jogador, nunca é a equipa, nunca é o estado de espírito, é sempre culpa de um árbitro. Porquê, António Clara? Efetivamente, ele existe para ser batido o culpado. Como o culpado. Tem que haver culpado. Sempre um. E realmente, até na crónica jornalística tradicional, para o árbitro tem que se arranjar sempre algum lugar. E isto leva-nos à isenção, a um mau lugar. Porque, de facto, o comentário em que se é raro o comentário em que se diga que o árbitro, sim senhora, não teve influência no resultado e etc. Para falar do árbitro, 70% é na negativa. E quando é na positiva, talvez seja preferível, por vezes, até omitir, nem falar. E é o mais xingado, até a mãe do árbitro, coitada, que não tem nada a ver com o assunto, acaba por vir sempre à baila com um disparate feio e cabeludo contra o árbitro, por falar na mãe do árbitro. Esta questão da relação das mulheres com o futebol parece-nos ser também um cenário que se altera muito pelo mundo inteiro. Bastaria que víssemos um ou outro jogo de televisão, mas também na dimensão que ganha o Mundial de futebol feminino, nichos de mercado provavelmente, mas o que é certo é que é um mundo que se alarga, com prémios. É uma brasileira, não é? A melhor jogadora do mundo de futebol. Já foi uma brasileira, já tem sido. Por falar em árbitros também é um pormenor muito importante. A indústria da moda foi buscar um árbitro, Pierre Luís de Colina, e devido ao seu papel no Campeonato do Mundo e etc., tornou-se uma figura, um ídolo para multidões, obviamente, pela sua presença, devido ao que ele era para o espetáculo. A indústria da moda foi buscá-lo, as televisões, tornou-se comentarista, a vida ficou resolvida. Esse árbitro, a mãe, de certeza, que feliz. Falou foi bem dele. Eu vou relembrar os nossos números de telefone, o 927-780. António João, basta eu dizer que vou lembrar os números e os ouvintes aparecem. António João, bom dia. Está a ligar-nos do Kwanza Norte. Bom dia. Está preparado para ver o Mundial? Sim, estou preparado. E então diga. É o seguinte, a minha contribuição é que eu estou muito atento ao princípio do Mundial e estou confiante que a seleção do Brasil vai levar esse Mundial. Tocar também no assunto sobre a nossa seleção angolana. Muitos adeptos aqui no Kwanza Norte, em geral, estão a dizer que a seleção nunca mais vai chegar até aí, ao Mundial. Mas isso, para mim, o problema está na direção da FAF, porque eles organizam poucos torneios nas províncias. E isso é melhor que a FAF organizasse mais torneios em todas as províncias, porque não tem olheiros em todas as províncias, só Luanda, Benguela e Huambo. Então isso também causa uma lesão na nossa seleção. E gostaria que a FAF organizasse mais campeonatos nacionais e apostar mais nos talentos da rua. Saem poucos talentos da rua e muitos que saem da escola, eu vejo que alguns dão seus contributos e alguns não. Então gostaria que os dirigentes apostassem mais nos talentos de rua. É tudo que eu tinha que dizer. Obrigado, António João. Uma perspectiva que ainda é muito possível e viável aqui em Angola. Pelo mundo parece-nos que cada vez menos, ou seja, a máquina foi-se institucionalizando, as escolas de futebol existem, as crianças começam de muito cedo a frequentar as escolas e é a partir daí que os olheiros começam a olhar para elas e a ver quem serão as futuras grandes estrelas. Esse lado mais poético do futebol da rua parece-nos estar de saída. Florindo Janguela, já estávamos a estranhar a sua ausência. Como está o Andulo?
Olá, muito bem. O Andulo está tudo ótimo. Companhia da Rádio Nacional de Angola, não se fala mais nada. Apesar do frio, mas é a obra da natureza. E sobre o futebol, Janguela? Alô? E sobre o Mundial, o que é que nos diz? Alô? Sim, alô? Está a ouvir-me? Alô? Florindo? Alô? Alô, Florindo? Alô? Olha, o Florindo deixou de me ouvir. Eu ouço-o bem, ele está em antena, mas não me ouve. E a chamada caiu. Temos já em estúdio Hélder Flávio. Bom dia, Hélder. De onde é que nos liga? Votos de bom dia, minha caríssima. Falando a partir de hoje ainda, só para retificar, Hélder Falo. Hélder Falo. Exatamente. Diga, Hélder, por favor. Olha, primeiramente dizer que chega o Mundial, a festa das multidões, né? O futebol é o desporto que une nações, né? E todos nós estaremos unidos através do futebol. É bem-vindo. E acredito que a Alemanha vai levar este Mundial, este campeonato. Agora, quanto à nossa seleção Angola, ainda acredito que o nepotismo, o favoritismo, né, devemos trabalhar seriamente, de modo, né, a elevarmos a nossa nação, a elevarmos a nossa bandeira ao mais alto nível, né, para que outras nações também vejam que existe uma Angola num continente africano, existe Angola e que Angola está aí, né, também para defender a sua bandeira, né, mostrar o patriotismo. Então é preciso que nós trabalhemos afincadamente, seriamente. Disse super bem o ouvinte que antecedeu-me, há talentos na rua, há talentos no interior da província, do país, há talento em todas as províncias. Então, se calhar nós temos pensado, né, ou a quem de direito, a federação, que o futebol só está em Luanda. Não, devemos deixar esse espírito de centralizar as coisas. O futebol não está só em Luanda, os talentos não estão em Luanda, estão em várias partes de Angola. Então devemos trabalhar mais, devemos deixar do nepotismo, porque o João, né, é meu sobrinho, deixe-o jogar. Não, devemos acabar com ele, com esse espírito que só vem a mutilar, né, o nosso país, a nossa seleção de futebol Angola. Então, se nós trabalharmos todos juntos, de mãos dadas, acredito que vamos elevar o nosso país Angola, né, muita fé e dedicação. Acredito que temos ainda, né, no Mundial que virá aí em 2022. Muito obrigado, Hélder, a ligar-nos a partir de Luanda, do Hoje Ainda. Eu ia dizer que nós temos já um extremo orgulho, um grande privilégio. Até fiquei meio nervosinha termos em estúdio Jesus. Bom dia, Jesus. Bom dia e obrigado. Um mito do nosso futebol, sem dúvida. Pelo menos para a minha geração. Se falamos em Dunguide e Jesus, acende-se qualquer coisa de uma magia de uma época, mesmo para quem não acompanha muito futebol. Senhora, e reconhecendo sempre a primazia ou a prioridade do Dunguide em termos de lançamento como desportista, moramos e crescemos juntos no mesmo bairro. Teve a primazia de, ainda com 17 anos, ser o primeiro do nosso bairro a lançar-se para os grandes compromissos desportivos. Felizmente, mesmo tardiamente, consegui igualá-lo, ou chegar ao ponto mais alto daquilo que é a aspiração dos desportistas e chegarmos então a ombrear durante muitos e muitos anos e com alguma alegria e algum gozo dizia, olha, começaste, mas eu aqui estou. E são dois ídolos de uma geração, dois nomes que ficam também seguramente na história do nosso futebol. O Jesus vai estar aqui connosco dentro das 4 linhas para falarmos do Mundial e em linha tenho o Faustino, está a falar-nos de Luanda. Bom dia, Faustino. Sim, muito bom dia, caro jornalista. Bom dia, caro ouvinte da Rádio Nacional de Angola. Aqui é o ouvinte mais conhecido por Flávio Faustino. Ele fala concretamente do município de Bairro Capalanga. E sobre o Mundial, Faustino? E sobre o futebol?
É verdade, caro jornalista. É só para dizer que, falando do Mundial, em particularmente a nossa seleção, é verdade, é para dizer que há um ouvinte que me concedeu há pouco tempo. É verdade, nós temos visto que a Federação Angolana faz conta, tinha estado mesmo a brincar completamente com a sociedade angolana. É verdade, nós temos visto que o governo angolano tinha estado a gastar muito dinheiro para nós, normalmente, lutarmos para nós encontrar bons meninos que jogam bom futebol. É verdade, o que nós temos visto, mesmo nas nossas comunidades, nós encontramos meninos que jogam bola na rua. É verdade, esses rapazes têm dor de futebol. O porquê que a FAF normalmente não consegue criar uma estratégia de poder então circular e constatar onde que normalmente os bares têm estado a realizar o futebol e encontrar jovens com talento para poder inserir esse jovem na seleção. E é preocupante porque muitas das vezes nós notamos que a nossa seleção, é verdade, já nos tira um sossego porque já não estamos a depositar mais confiança devidamente, aliás, na nossa federação. Nós precisamos de encontrar uma federação atenta, coesa, saudável, para poder encontrar jovens capazes, para poder criar uma seleção tão jovem, para poder amanhã nós termos uma seleção dinâmica, para poder então competir também com outros países. Agora sobre o Mundial, é para dizer que é verdade, vamos esperar que é verdade, o Mundial já começa dentro de alguns 7 ou 8 dias, se essa memória não me agita, mas vamos esperar e vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar, é muito interessante como todos falam da nossa seleção, como se a nossa seleção fosse ao Mundial este ano. A única vez que fomos orgulhosos foi 1900, a minha filha mais velha fazia 20 anos, 2006, na Alemanha. Achámos também interessante a forma como um dos nossos ouvintes aqui nos disse que a expectativa é de que a Alemanha venha a ganhar. Temos um pouco a intuição, ou talvez o conhecimento, de que no futebol, embora os apaixonados continuem a dizer que a bola é redonda e tudo pode acontecer, temos um pouco a impressão, António Clara, de que o futebol é cada vez mais estático e que cada vez mais a previsibilidade tem que... É quase matemática, não é? Se metermos os dados num computador, já te pergunto, tenho um ouvinte do Lubango. Hermindo, bom dia. Alô, muito bom dia. Faça favor de dizer. Sim. Começa o Mundial, estamos todos expectantes, estamos todos felizes. Eu gostaria, em primeiro lugar, para chamar a razão à Rádio 5, gostaríamos imenso que a Rádio 5... Aqui não é Rádio 5, mas nós damos o recado ao Vasco Inguri, pode dizer. Pois. Agradeceríamos que a Rádio Nacional, né, através do canal da Rádio 5, passasse todos os jogos, porque vamos torcer para as nossas equipas africanas, que chegam mais longe. Agora, os ouvintes que me antecederam falaram muito bem da seriedade do futebol, da seriedade do nosso futebol. Daqui a pouco termina o nosso gira-bola, já estamos na segunda volta, termina o nosso gira-bola. As equipas que vão entrar na segunda, ou seja, no próximo gira-bola, no próximo campeonato do próximo ano, que se comprometam no futebol, que se comprometam. Não queremos equipas que entram e depois deixam, não é? Saiam desistem do campeonato, como fez a equipa do JGM e demais equipas que vão dando gritos. Isso é mau, isso estraga o nosso futebol, isso não é bom. Queremos que se trabalhe seriamente no nosso futebol. Também queria chamar a atenção de alguns clubes que participam nas competições internacionais. Agradeceríamos que esses clubes se comprometessem. Nós jogamos, ou seja, os nossos jogos vão de quartas-feiras e fim de semana. Mas há clubes que dão um grande intervalo. Isso estraga o nosso futebol. Até quando vamos chegar ao Mundial? Até quando? É preciso trabalhar seriamente no futebol, é preciso viver o futebol. Era essa a minha contribuição. Bem-haja o futebol angolano, bem-haja o Mundial. Muito obrigado. Luciano Paulino, na Willa, bom dia. Ok, bom dia. Faça favor de dizer. Ok, eu queria dizer muito mais concernente à nossa seleção. Nós, cada vez mais, estamos a regredir. Em vez de evoluirmos, não. Então, isso tem que se
pôr em conta que se que não desenvolvermos o futebol angolano, só vamos passar a perder dinheiro a pagar os técnicos, contratar jogadores e nunca vamos ter resultados bons. Então, o que poderíamos fazer é identificar este problema, onde é que está a sair esse problema. Então, depois de identificar, arranjar formas. Temos psicólogos, eles podem ainda analisar o nosso futebol e descobrem qual é o problema. Se continuarmos assim, vamos passar 10, 20 anos, nunca vamos só pelo menos ganhar um título a nível da África, só pelo menos a nível da África. Em 2006 tivemos uma seleção em que até aqui nunca esquecemos aquele trabalho que haviam desenvolvido. Embora que foram no Mundial, só marcaram um golo, mas foi um bom jogo. Nós até aqui nunca esquecemos aquele futebol. Era só isto para mim. Muito obrigado, Luciano. E temos connosco o Laurindo Vieira, que é sociólogo e psicólogo e que acompanhou a nossa seleção em 2006, justamente por causa da componente psicológica dos jogadores. O nosso futebol está com problemas psicológicos, Laurindo. O nosso ouvinte diz que nós estamos com um problema psicológico no futebol. Não necessariamente. O que é necessário perceber é que a psicologia, enquanto ciência que estuda o comportamento humano, a atividade esportiva também é um comportamento. A psicologia não é mais, na vertente do desporto, não é mais do que uma atividade aplicada, é a psicologia aplicada ao desporto. E aqui há duas dimensões. Pode-se trabalhar com os atletas, na mesma medida em que se também pode trabalhar com o treinador ou com a equipa toda técnica. O psicólogo, e desculpe a expressão, mas estamos falando do terra a terra, não é necessariamente o quimbandeiro, como muita gente pensa. O psicólogo aplica mas pode aspectos... fazer às vezes se for preciso. Se o jogador acreditar muito no quimbandeiro, o psicólogo dá uma ajudinha. Não, temos que desconstruir os mitos do futebol. Temos que desconstruir os mitos do futebol e os mitos ligados ao desporto. É bem aceita essa componente científica, Laurindo, da psicologia aplicada também ao futebol? Para ser franco, não. Não é bem aceito e a experiência pode ser dita. Poucas equipas têm psicólogos na equipe técnica. Eu não tinha dimensão. Só há 2 anos fui ao Google e pesquisei e eu vi que em Angola, na participação da Angola no Mundial, Angola ficou famosa por ter utilizado um psicólogo na sua equipe técnica. A Rússia, a Alemanha, Inglaterra, Portugal falaram tanto, México, escreveram artigos por Angola ter levado um psicólogo e que muito contribuiu, não o facto de ter sido eu, e que muito contribuiu para os resultados, para a performance que se conseguiu naquela altura. Então, só para fechar este capítulo, o psicólogo trabalha aspectos muito práticos. Por exemplo, foi dito aqui relativamente à questão das claques que se sentem revoltadas com o árbitro. E nós também trabalhamos isso. Aqui podemos, do ponto de vista psicológico, podemos... mas vamos falar daqui um bocadinho, quando começar o debate. O Jesus parece-nos estar psicologicamente excelente e Manuel Padrão não para de tomar notas. Aquilo deve estar a fazer contas aos investimentos publicitários, número de audiência, vão crescer as audiências para a TPA, vão crescer as audiências para o mundo inteiro, não é? O Mundial é realmente incontornável. Sem dúvida, estamos aqui a falar do aspecto económico associado aos grandes eventos desportivos, não é? Sem dúvida que, e isso referiram a maioria dos ouvintes, se Angola estivesse presente no Mundial, o impacto económico na sociedade seria muito maior. Ou seja, o futebol, enquanto fenómeno desportivo mundial, enquadrado naquilo que muita gente entende ser o maior acontecimento desportivo do mundo inteiro, embora haja também divergência. Há quem defenda que os Jogos Olímpicos, por movimentar muito mais atletas, falámos em cerca de 13 mil
atletas de 4 em 4 anos. Se considerarmos que temos Jogos Olímpicos de Inverno, então são de 2 em 2 anos. Mas há muita gente que continua a considerar o futebol o maior evento desportivo, independentemente, como eu disse, do número de atletas e pessoas que envolve. E em termos globais provavelmente será, não é? Se analisarmos todas as variáveis, mesmo com 2 Jogos Olímpicos, os de inverno e os de verão, não sei se nos enganaremos muito se dissermos que o Mundial de Futebol acaba por ser o maior evento. Há um número que é brutal, que é o número das audiências globais que movimentam um campeonato do mundo. Estamos a falar na ordem dos mais de 3 milhões. Já lá vamos, cenas dos próximos capítulos. Quantas pessoas fazem as audiências de televisão durante o Mundial de Futebol? Nós vamos fechar aqui o nosso ciclo de telefonemas. Estão apresentados os nossos convidados de hoje. Notamos e sublinhamos que continuamos a não ter nenhuma senhora a telefonar. Nunca, nem no dia em que o programa foi sobre as mulheres, mesmo que esse mito das mulheres não gostarem de futebol já nos pareça estar muito de saída. Na música, Paulo Flores e uma homenagem não tão subtil quanto isso a Ndungidi, que assim se faz também presente no nosso programa. Cisco na telefonia, bem amado na TV, na televisão popular de Angola. Machimbombo 27 acordeon, que ia do Porto até a Samba, pra levar notícias dos pescadores. O meu pai tinha um Daihatsu cor de camarão em tarde de domingo. Minha vizinha, Dona Maria Luísa, tinha embora uma mania de usar uma bilusa, que era o verdadeiro samba do Museque. E vivia num cubico tão cochito que quase ninguém cabia. Eu era bem mais feliz com 20 anos, só que não sabia. Tinha uma namoradinha que era a moça mais formosa do bairro Operário. E o fato extraordinário de eu ter nascido num maravilhoso 1972. Hoje já é sexta-feira, volto pra casa acabado, mas logo eu ligo pra ela, vamos dançar essa noite. O samba, o samba, o samba. O telefone pifou. Eu parado nesse trânsito infernal, a bateria do fone acabou. Eu no meu ruquinha velho que nem tem o tal do ar condicionado. O telefone pifou. Nesse trânsito infernal, a bateria do fone acabou. Eu no meu ruquinha velho que nem tem o tal do ar condicionado. Tá na escola, pro passeio eu levo a barona, pra chupar gelado no baleizão. Faz tempo, mama, faz tempo, acredito ainda na nossa geração. Não tenho medo da forma nem dos planos do novo homem angolano. E admiro a nobreza da velha de panos no silêncio das ruas estreitas do Marçal.
Só tenho medo de ser comido, devorado, engolido, desatualizado nesse novo século XXI. E aquela bola que o Dungiri batia tinha embora outra mania de inventar em mim a tal da felicidade. Hoje já é sexta-feira, volto pra casa acabado, mas logo eu digo pra ela, vamos dançar essa noite. O samba, o samba, o samba. O telefone pifou, eu parado nesse trânsito infernal. A bateria do fone acabou, eu no meu ruquinha velho que nem tenho dado ar condicionado. E a mim também, até eu que não gosto de futebol, aquela bola que o Dung debatia, Jesus, acendia em nós a tal da felicidade. Memórias que ficam e que as novas gerações já não conhecem. Eu vou começar pelo Jesus, vou contar com o António Clara para conduzir o debate por mim hoje. Ou seja, se nós quisermos encontrar um jogador de futebol que seja transversal às nossas audiências, já vai ficando difícil. Um jovem com 32 anos ainda se lembrará do Jesus e do Dungidi? Muito dificilmente. Temos o privilégio, de uma forma geral, de ter esta aceitação, ou porque leram, ou porque os mais velhos, os pais e não sei o que, falam de nós e têm sempre a tendência de apresentar-nos os mais novos e dizer, olha, quem dera, pronto, estes senhores foram muito bons desportistas, e que, de uma forma geral, essa aceitação vai passando, a gente vai a uma repartição pública, muita gente nova não nos conhece, mas acaba por haver sempre algumas pessoas mais velhas nessas instituições, e que o simples facto de nos darem a primazia, né? Pronto, aquela atenção que todos nós gostamos quando vamos tratar, seja do que for, e então ficamos sempre muito felizes. Mas já há ainda muito boa, muita juventude que, de uma forma geral, interessada no desporto, vai reconhecendo-nos e vai tratando-nos com alguma diferença, e isso faz com que a gente se sinta prontos, com a sensação do dever cumprido ou bem cumprido, e isso é bom. É bom, eu repito sempre que não é a minha área de especialidade, mas quando pensamos nos convidados e pensamos num símbolo do futebol, demos-nos conta que, apesar de ouvirmos sempre muitas críticas, só fomos uma vez ao Mundial, o nosso futebol está muito mal. O que é certo é que há nomes de referência para diferentes gerações. O Jesus, o Dungidi, o Aquá, o Mantorras, o Lavo, ou seja, há nomes que em cada geração me parece que vão ficando. Nós vamos entrar então na conversa dos números. Manuel Padrão, vamos passar-te o microfone, vamos pedir ao Clara que nos ajude. Nós estamos a falar de 2 a 3 mil milhões de dólares de direitos de transmissão. Estamos a falar de 2 a 3 mil milhões de dólares de investimentos em publicidade. Custos de produção vídeo, temos valores? Também são assim muitos zeros. São muitos zeros, é tudo muito zero. Tá? Começar pelas audiências, né? Tudo isso é que gera depois o retorno dos investimentos que são feitos. A Paula falou há pouco no investimento que o governo russo fez para organizar este campeonato do mundo, qualquer coisa à volta dos 10 mil milhões de euros, desde a melhoria das infraestruturas de transportes, segurança e, sobretudo, construção dos estádios, não é? Porque os palcos principais são os estádios, e a este nível tem que haver um investimento de acordo com aquilo que são as exigências que a FIFA tem para que os palcos desses grandes eventos que mexem com muita gente, movimentam milhares de espectadores nos próprios recintos, então tem que ter medidas de segurança, enfim, e os estádios têm que responder do ponto de vista técnico aquilo que também são as exigências das transmissões televisivas. Transmissões televisivas estas que também geram um retorno para quem investe.
As televisões investem muito. Neste período, as programações, de uma maneira geral... É possível não investir, Manuel Padrão? Até é possível, por exemplo, a televisão pública de Angola poderia dizer, ou que riscos comportaria para a televisão pública de Angola, dizer, epá, não, este ano estamos em crise, não vamos transmitir o futebol. A indignação da Paula segue-se ao facto também de Manuel Padrão hoje há kits, praticamente. Há empresas que fazem tudo no mundo. As confederações mundiais, as federações internacionais chegam-te com o kit mundial. É assim que se organiza, é assim que se faz. Não tem quem faz, nós fazemos. Exatamente. No caso concreto da televisão pública de Angola, é impensável nós não transmitirmos o Campeonato do Mundo de Futebol. E, aliás, a maior parte dos grandes eventos desportivos, e principalmente também por política editorial, aqueles eventos desportivos em que participam sobretudo as nossas seleções nacionais. Mas isso são outras questões. Neste Mundial, infelizmente, não estamos lá, só estivemos uma vez, em 2006. Na altura foi feito também um investimento muito grande, foi a maior cobertura que a televisão pública já fez em 2006. Também montamos estúdios em Hannover, com personalização. Tivemos uma equipa muito grande, foi um investimento brutal também. Este ano, obviamente que, como eu disse, não passou pela nossa cabeça, apesar dos custos elevados, não apenas do ponto de vista do contravalor em kwanzas, porque é preciso financiar, alguém tem que financiar isso, e as receitas publicitárias é que vão cobrir parcialmente esse investimento que é feito. Essa era a pergunta. Mas, que sobretudo, parcialmente. A TPA porque não tem receitas suficientes nem para cobrir os seus custos. Eu acredito que a maior parte das televisões free-to-air não consegue cobrir os custos de investimento. Free-to-air significa televisões de sinal aberto. Sinal aberto, exatamente. Aquelas que para nós acedermos não precisamos de pagar uma subscrição. Há bocadinho falamos que a DSTV tinha os direitos de transmissão, mas apenas para as televisões por subscrição. Ou seja, para nós conseguirmos ter um jogo via DSTV, temos que pagar uma subscrição. Assim como eles têm depois o retorno do investimento que fazem, que são investimentos muito altos, não é? Aliás, a FIFA privilegia a venda dos direitos de transmissão a televisões que são pagas, justamente para terem um maior retorno do investimento que é feito globalmente na organização de um campeonato do mundo. Nós nem sequer vamos perguntar quanto é que a televisão pagou, não é porque sejamos maus jornalistas, mas é porque já sabemos que à partida essa será uma pergunta em que o Manuel Padrão nos vai dizer valores elevados dentro do contexto. Quanto é que a TPA pagou? A TPA pagou muito menos este ano do que pagou, por exemplo, no Campeonato do Mundo do Brasil. Mas também temos que diferenciar que na altura nós transmitimos os 64 jogos e este ano o pacote da FIFA para as televisões não pagas, portanto, prevê apenas a transmissão de 32 jogos, metade justamente. É assim em todo o mundo, mas só para terem um termo de comparação, o que nós pagamos em Angola é muito menos do que, por exemplo, a RTP pagou pelos direitos em Portugal. Quanto é que a RTP pagou? Este número é conhecidíssimo, né? Estamos a falar de cerca de 26 milhões de euros para os dois campeonatos do mundo. O campeonato do mundo este de 2018 e o de 2022. Nós ainda não estamos a pensar no Campeonato do Mundo de 2022, havemos transmitir também seguramente, mas a maior parte das televisões compra os direitos já para 2, 3 eventos de uma vez. Esta questão também que o Claro levantou e que depois queríamos que nos explicasse, como se nós estivéssemos na 4ª classe, exatamente como é que funciona, quem vende os direitos a quem, ou seja, como é que esse mercado, que tem tantos zeros, como é que esse mercado se mexe. Mas íamos passar agora ao Laurindo. O Laurindo não é um conhecedor de futebol, é sociólogo, é psicólogo, acompanhou a nossa seleção nessa qualidade em 2006 ao Mundial de Futebol. Tem que ser conhecedor de futebol. Viste Jesus, ouviste Jesus. Como psicólogo, deve, porque não faz nenhum sentido um profissional que nós prezamos que queira, debitar ou contribuir para a melhoria de uma determinada área que compete ou que esteja ligada à formação, que vai dizer não conheço, então não vai lá fazer nada. Tem e deve conhecer o futebol. Obrigada, Jesus. Poder fazer prestar um bom Laurindo, serviço. Terá implicado seguramente um período de estudo
e de investigação sobre as pressões psicológicas a que os jogadores estão sujeitos durante este... O que eu não sabia é que não é frequente as equipas levarem psicólogo, isso é que eu não tinha essa informação. Mas que deve ter tido aí um mergulho no mundo do futebol e da psicologia dos jogadores de futebol para levar a cabo essa tarefa em 2006. Lógico. Que memórias é que tem? Boas memórias, embora o tempo vai levando algumas, mas boas memórias, porque é algo indescritível. Ter feito parte da equipa técnica que esteve ligada ao Mundial de Futebol, com aquela emoção toda, porque o desporto e o futebol em particular gera uma grande emoção. Estar naquele estádio, na abertura, e depois no primeiro jogo de Angola, sentir o hino nacional. Há quase que uma emoção descontrolada, e hoje concebo e compreendo melhor quando as pessoas derretem-se, passo o termo, em lágrimas quando ouvem o hino, o hastear da bandeira. Aquilo é algo incontrolável. Então, conte-nos lá um ou dois segredinhos. Como é que os nossos jogadores estavam? É uma pressão grande. É uma pressão muito grande, mas nós tivemos, primeiro, deixe-me dizer, nós tivemos um bom treinador, o Oliveira Gonçalves. Para além dos aspectos técnicos, é um bom condutor de homens. Porque é uma dimensão muito psicológica a nível do treinamento de futebol. O treinador, mais do que ser um democrata, deve ser um autocrata. O treinador deve ser ditador. Para ter êxitos no futebol, sim. Temos aqui a nossa estrela, o Jesus, e quem entende bem do futebol e poderá corrigir-me e ajudar-me nestas perspectivas. Mas é necessário que o treinador seja um homem de condução de homens. Tem que ter esta capacidade de saber conduzir homens. E neste aspecto nós tivemos a vantagem porque ficámos 45 dias de estágio. Fomos à Holanda, fomos ao México, fomos a outras realidades, e isto fez com que alguma ansiedade e com o trabalho feito a nível psicológico fosse reduzindo. Por isso, relativamente a aspectos mais anódinos, não tenho muito para dizer relativamente a isso. Mas foi difícil do ponto de vista psicológico para a nossa equipa em 2006? Foi extremamente difícil. Difícil primeiro, porque não estavam habituados a um psicólogo. Segundo, era a primeira vez que íamos a um Mundial. E tínhamos estrelas na nossa equipa que admiravam outras estrelas. Veja que de outras equipas. Claro. Então, neste campo, era necessário trabalhar a autopreciação positiva que o atleta tem sobre si próprio. E isto foi fundamental. Pois, porque eles estavam a jogar contra os craques que sempre admiraram, não é? Contra os craques que sempre admiraram. Aliás, a minha integração se deve a este facto, pelo menos. A quando do apuramento de Angola para o Mundial, a 6ª comissão da Assembleia, e penso que na altura o nosso companheiro de debate, Jesus, fazia parte, disseram: Angola terá de ter necessariamente um psicólogo na seleção nacional, porque vai ajudar a quebrar ansiedades e outro tipo de situações próprias do mundo da psicologia do desporto. Não nos quer contar segredos, também não vamos perguntar mais. Vamos já daqui a pouco, Laurindo, pedir-lhe que nos fale um pouco sobre as alterações sociológicas que se implantam nos cotidianos quando chega um Mundial de Futebol, não é? Quer dizer, inevitavelmente a organização das nossas vidas, das famílias, da sociedade se altera quando vem um Mundial de Futebol. Altera-se significativamente. Eu tenho dito que o futebol é uma atividade que desloca emoções. Quando eu digo desloca emoções, o que é que eu pretendo dizer com isso? Há instantes foi feita uma pergunta se era não possível transmitir os jogos do futebol. É impensável. Já a construção da sua frase, eu não sei. Não é se é possível não transmitir, se é não possível. Então o futebol tem esta particularidade. É impensável mesmo em termos económicos, não é? Mas está ao lado do deslocamento das emoções. O que é isso, deslocamento de emoções? As pessoas, principalmente nos países subdesenvolvidos, olham para o futebol como um momento um momento lúdico. E este momento lúdico tem o condão, muitas vezes, de suprir algumas dificuldades
que as pessoas vivem, integram-se totalmente ao desporto. Eu não tenho jantar lá em casa, mas vou ver o Mundial à casa do vizinho. Aliás, mesmo quando se trabalhava a componente psicológica dos atletas, nós dizíamos sempre a responsabilidade nacional que eles trazem às costas, ao ombro. E quando as pessoas vão ao estádio de futebol e a equipa perde, veja o desalento, a frustração que decorre desta situação. Então o deslocamento do futebol tem isso. Muda vidas cotidianas, é evidente, porque o futebol também, para além destas componentes da alteração social... O jornalismo desportivo pode compensar isso, não? Claro. Por exemplo, nós não esperaríamos no Mundial fazer sair de lá campeões. E perdermos e sairmos foi logo no princípio, obviamente que nos pesou e que nos doeu. O jornalismo desportivo ajuda a compensar esta componente psicológica de já saímos, que desgraça. Perfeitamente. Mudou o foco e sentiu-se que não naturalmente, não por estratégias traçadas, quase toda a imprensa desportiva angolana e comunicação mais falou do espetáculo do que da participação de Angola. No antes, sim senhora, vamos lá estar, mas no durante e pós Angola sair, como era de esperar, não era desejado, mas era de esperar, mais se deu foco ao que a movimentação dos excursionistas criou, ao convívio com outros povos, com outras gentes, a força da nossa bandeira, não é? A força da marca Angola. Foi muito, eu lembro-me que a TPA, Manuel Padrão, chegou a passar exatamente. Uma pequena reportagem com um jardineiro na Alemanha que estava a fazer canteiros com as bandeiras dos diferentes países. E para quem a bandeira de Angola era a bandeira mais bonita, e portanto chegámos a esse pormenor do ponto de vista do jornalismo desportivo. No caso concreto de Angola, nós obviamente não temos a veleidade de ir a um campeonato do mundo discutir absolutamente nada. Ainda. O nosso ganho já foi ainda. Se calhar não assassinem a minha esperança. Pelo rumo que o nosso futebol leva e tem até este momento, será muito difícil. Só lembrar, o primeiro jogo de Angola poderia mudar completamente aquilo que eram as expectativas, e daqui acompanhou a seleção, que era com uma grande seleção, que era contra Portugal, e nós perdemos bem, pronto, Portugal ganhou. Agora, tivemos a oportunidade de sair de lá com um resultado que deveria trazer um outro alento para os jogos logo a seguir. Então, só isso é dizer, não, nós desportivamente, quando se vai para uma competição, toda a gente sonha com o melhor. E Angola não foi lá para perder. Mas também não foi para ganhar. Não foi para ganhar, mas fomos lá para fazer o melhor possível. E foi fruto do desempenho do primeiro jogo, que nós podíamos realmente ter a sorte de mudar ou ir mais longe. Porque eu vou confidenciar uma coisa com os meus ouvintes, senhores ouvintes, são 11h17, e nós pensamos muito bem este programa, não é para falar necessariamente do futebol, não é para falar necessariamente do campeonato, é para falarmos de todas as outras questões à volta daquilo que o Mundial representa, mas caríssimos ouvintes, não há como. Não há como. Entramos em campo e o futebol dominou. O jogo em si dominou o assunto. As outras são mais ou menos subjacentes, digamos. Mas são subjacentes, mas são enormes, Manuel Padrão, não é? Nós temos aqui valores muito significativos e isto deve mexer um pouco com a economia de todo o mundo, não só da indústria de comunicação. Já sabemos que a rádio está cheia de sorte. Eu nem falo mais na rádio porque acho ótimo que para nós não seja muito caro, que os nossos ouvintes que não têm acesso à televisão e que vivem em locais onde nós possam acompanhar os jogos. Nem vou tocar neste assunto. Diga, Laurino. Há uma questão que eu gostava de não digo clarificar, mas gostava de avançar relativamente à nossa participação e ao primeiro jogo da Angola-Portugal. Foi um jogo, sim, voltando, foi um jogo histórico. Não se fala do resultado. Não, há um aspecto que tem sido abordado, que não tem sido quase abordado. É um aspecto psicológico, mas também com repercussões técnicas a nível do futebol. Nós vivemos neste jogo, e aliás quase toda a nossa participação, nós tivemos uma grande ambivalência.
Ou seja, depois de termos perdido com Portugal, para muitos, a nossa tarefa estava realizada. Certo. Podíamos ter regressado, que já tínhamos cumprido o nosso papel. Isto, se do ponto de vista da análise sociológica e psicológica, para quem esteve dentro do futebol, que esteve fora do relevado, que esteve fora da equipa técnica, foi bom. Mas para nós isso não foi bom, porque nós começamos a sofrer uma pressão. Nós recebíamos telefonemas que nos diziam: vocês já podem regressar, vocês já cumpriram Bom, e aí temos que contar um outro elemento que é: estávamos a jogar contra a potência colonizadora, que tem outra força brutal do ponto de vista simbólico. Sim, não é? está aqui um aspecto invisível do Estávamos futebol. todos a roer as unhas. Estava aqui um outro aspecto invisível, porque o futebol tem estas questões, os nacionalismos, as dimensões políticas, e nós, sabe como a Paula disse muito bem, nós estávamos a jogar com a potência colonizadora. Ter encostado à parede da potência colonizadora para nós foi muito bom. Houve uma festa terrível em Portugal Angola. não ganhou aquele jogo. Nós é que conseguimos que eles é que só marcassem aquele gol. Conseguimos perder. Mas por 1-0, todos nós, até eu estou aqui. Mas há uma outra componente, isto é uma análise minha, por lá ter estado, e faço uma análise psicológica, mas isto também demonstrou, depois com o jogo com o Irão, em que nós já podíamos regressar, já tínhamos feito tudo, que nós tínhamos medo do futuro. Nós demonstramos medo do futuro. Tivemos medo do sucesso e tivemos ao mesmo tempo medo do futuro. Porque o medo do sucesso também se enquadra nestas perspectivas. O que é que eu farei depois, agora que eu ganhei esta dimensão? Porque logo de seguida, se nós tivéssemos passado para a segunda fase, teríamos apanhado o México. E seria um desastre. Esta é a ideia que nós tínhamos, que seria um desastre. Então ficámos com o medo do sucesso e com o medo do futuro, e as pessoas começaram a dizer: regressem, já fizeram tudo, regressem. E regressámos com aquela pompa e circunstância. Tivemos uma boa participação, mas eu ainda acho que podíamos ter feito mais. No que diz respeito à componente política, tocaremos também, esperamos ter tempo para isso, na questão de, neste contexto internacional, deste momento, o Mundial ir acontecer na Rússia. Agora eu vou tentar voltar a um assunto que queria realmente abordar. Manuel Padrão, que é a questão... primeira vez no leste, na antiga cortina de ferro. Exatamente. Não, e isso é um elemento que indiscutivelmente me parece que vai ser tido em conta, pelo menos no campo da análise política e das relações internacionais, seguramente. A própria Rússia não terá gasto 10 mil milhões de euros a organizar o Mundial sem pensar nessa componente de como se posiciona no campo da grande política internacional. Manuel Padrão, faz favor. É exatamente isso, porque para além Mundial, dos ganhos, valores, investimento, como é que funciona? Para além dos ganhos económicos, porque as pessoas acreditam em países que se aventuram em organizar eventos muito grandes como o Campeonato do Mundo. As pessoas acreditam mais. Os investimentos aparecem, o retorno também, mais nuns casos do que noutros, também aparece. Vejamos o caso da África do Sul. Há uns tempos atrás era impensável, antes de África do Sul se candidatar, e os afropessimistas obviamente vieram a terreiro dizer que seria impossível, mas foi um sucesso, foi dos melhores campeonatos até à altura organizados. Até com as vuvuzelas. Até com as vuvuzelas, e sem dúvida que a Rússia, ao predispor-se a organizar o Campeonato do Mundo, obviamente espera retorno, também do ponto de vista político. Aliás, vimos que nos últimos tempos a Rússia está a organizar grandes eventos, nomeadamente até já tem grande prémio de Fórmula 1, já tem, enfim, está a abrir-se mais dentro de uma política de economia de mercado do que aquilo que acontecia no tempo, como referiu o Clara, da cortina de ferro. Muita gente já não se lembra o que é isso, e ainda bem. Não se lembra, e muita gente já não sabe, ainda não sabe. Voltando à questão dos ganhos económicos, sem dúvida que o Mundial de Futebol acaba por, para além das paixões desportivas, ter sempre retorno
O retorno pode não ser imediatamente do ponto de vista financeiro, mas existe sempre algum retorno, as pessoas acreditarem muito no seu país. E a Rússia está a fazer um grande trabalho no sentido de resgatar a importância mundial que já teve no tempo da antiga União Soviética, e hoje em dia é incontornável que na política mundial, a política mundial já não pode passar sem a Rússia. E foi, digamos que, uma aposta que, independentemente dos resultados desportivos, ninguém espera que a Rússia consiga ganhar o campeonato do mundo, não faz parte do grupo dos favoritos. Não vamos dizer, a bola é redonda, tudo pode acontecer, não, isto não é... Não faz parte do grupo dos favoritos, sem dúvida. Os telespectadores, os ouvintes, aliás, os ouvintes já se referiram um pouco a isso, nós próprios aqui também já falamos sobre isso. Existem, as equipas são as favoritas, mas o grande sucesso da Rússia não será do ponto de vista desportivo, será, digamos que, uma afirmação da sua importância no contexto político mundial. Mas do ponto de vista económico, essa coisa da paixão do futebol, que movimenta paixões, às vezes damos connosco a perguntar-nos se não é um elemento económico já demasiado importante na economia mundial, porque mexe realmente com tudo. Nós falámos sobretudo da questão dos direitos de transmissão, mas, ok, vamos situar-nos aí. Só o público-alvo chinês implica milhões de pessoas a ver futebol, com horários diferentes ao eurocentrismo que durante muitos anos marcou o Mundial, e deve implicar alterações nas programações das televisões, alterações no investimento. Do ponto de vista da hotelaria, devem mexer-se milhões em termos de desenvolvimento. Ou seja, até que o Mundial de Futebol não se tornou já, para além das emoções, um elemento económico de análise incontornável nessa perspectiva? Sem dúvida, absolutamente. Há um dado de um instituto português que estimou que, se Portugal for campeão do mundo, vai ter para a economia portuguesa um reflexo um retorno na ordem dos 700 milhões de euros. Se chegar até a fase, se ultrapassar a fase de grupos, serão qualquer coisa na ordem dos 350 milhões. Tudo isso justamente porque todos os setores que vivem, portanto, de serviços relacionados com o Mundial de Futebol, e o Mundial de Futebol, enquanto evento desportivo dos mais importantes do mundo, mexe com toda a economia, desde principalmente meios de comunicação social, a começar por aqui, né, porque as empresas nesta altura apoiam mais em publicidade relacionada ao Campeonato do Mundo, e o nosso caso não é, digamos, que nenhuma exceção. Nós verificamos que, apesar do nosso investimento ser grande e possivelmente não termos o retorno na ordem de 100%, mas sempre conseguimos diminuir o valor de investimento através, portanto, do investimento publicitário que as várias empresas, as várias marcas, portanto, aproveitam para anunciar, no caso concreto da TPA, no Mundial de Futebol. Conseguimos ter áreas como o turismo, a hotelaria, a comunicação social, como eu disse, também o setor automóvel. Aliás, deixem-me dizer-lhes que a este nível nós temos um problema em Angola que tem a ver com a forma como nós compramos os direitos de transmissão. Infelizmente, há alguns setores que nós não podemos contratar para exibição durante a transmissão pela TPA do Mundial, que são marcas ou serviços foram reservados para os sponsors internacionais. Ou seja, se houver uma operadora de telecomunicações que é patrocinadora do Mundial, nenhuma das nossas operadoras, nem a Unitel nem a Movicel, pode entrar. Exatamente. E são 9 setores, desde as bebidas alcoólicas, serviços bancários, as bebidas, digamos que... Ficas sem setores. Exatamente. Porque são os principais investidores em publicidade em Angola. São os principais investidores no mundo inteiro. O setor automóvel, não tenho aqui a lista completa, mas são 9 setores. Por exemplo, telecomunicações, automóveis, bebidas, banca, serviços bancários, banca já disse. Portanto, são okay, não setor automóvel, são 9. Por exemplo, nós não podemos pôr nenhuma marca de cervejas angolana, porque a Budweiser é a patrocinadora
do Mundial. Nós não temos Budweiser em Angola. Nós não temos Budweiser em Angola. Mas, infelizmente, eles cortam-nos essa possibilidade. O leque de sponsors que fica, portanto, não é significativo para nós conseguirmos compensar o investimento que é feito. De qualquer maneira, a alternativa que nós temos é fazer eventos fora da transmissão desportiva, eventos próprios, nomeadamente explorar conteúdos próprios da grelha para fazer eventos próprios, concursos, etc. E aí sim podemos pôr patrocinadores, respeitando naturalmente a nossa lei. Nós temos o caso concreto que não podemos anunciar bebidas alcoólicas antes das 21. Antes das 21 horas, entre as 6 da manhã e as 21. Embora, só abrir um pequeno parênteses, mas todos nós, todos os dias nas ruas, 24 horas por dia, temos os painéis outdoors. Outdoors já são meios audiovisuais, até porque é uma coisa que não faz muito sentido. Mas enfim, isso é outro problema. A indústria de conteúdos, portanto, a indústria de comunicação no sentido dos conteúdos, será que mais se mexe com este tipo de eventos? Porque, reparemos, vão-se alterar programações. O nível de produção de publicidade e de spots publicitários, sobretudo no audiovisual, dispara. O nível de negócio, ao nível do investimento de publicidade, dispara. A alteração das grelhas de programação, essa outra pergunta que te farei a seguir é essa, quer dizer, como é que a TPA se vai organizar ali nas grelhas de programação? Pode dizer-se que a indústria de conteúdos é a indústria que mais se move com o Mundial de Futebol ou não necessariamente? Eu acredito que sim. Nós, pelo menos na área comercial, temos que correr atrás do prejuízo e começamos a trabalhar o Mundial muito antes de outros setores, porque temos que garantir, digamos, em primeiro lugar o financiamento, porque nós temos que pagar os direitos de transmissão muito antes. E no nosso caso até nós pagamos já muita queima, porque televisões com maior poder financeiro que organizam as suas grelhas com 2-3 anos de antecedência em função desses grandes eventos, portanto, conseguem trabalhar com muito mais tempo de antecedência. De qualquer maneira, no caso da TPA, ficou decidido já há uns meses atrás que durante este período digamos que o conteúdo mais importante da grelha é o Campeonato do Mundo de Futebol. Inclusive, a transmissão de alguns jogos vai fazer com que alteremos alguns noticiários, principalmente do Jornal da Tarde, porque como temos a vantagem de ter neste momento sob o nosso controle, sob controle da TPA-EP, 2 canais, sempre podemos jogar a programação transmitindo uns jogos no canal 1, outros jogos no canal 2. Dos 32 jogos, a maior parte da primeira fase vão ser transmitidos no canal 2, mas dos quartos de final para frente vamos privilegiar naturalmente o canal 1, que tem maiores audiências. Quais vão ser os principais horários? Os horários são... É que nós temos uma rádio só para isso, não é? Olha o nosso orgulho, nós temos uma rádio só para isso. Nós vamos dar todos os jogos em direto. Aliás, somos obrigados por contrato a dar todos os jogos em direto. Iremos também transmitir todos os dias um diário de 1 hora, que também somos obrigados contratualmente a emitir, e vamos fazer uma reposição no canal 2 e outra no canal 1. Portanto, a nível de 14 de junho a 15 de julho, portanto, toda a programação da TPA terá também os programas tipo A Sua Manhã, Janela Aberta, programas do Canal 2 como Conversa do Bar. O saco com futebol a toda hora. Não será exatamente assim. Vamos abordar nesses conteúdos outras questões. Ainda bem que é assim. Não, mas nós vamos abordar outro tipo de análise que não sejam só os aspectos desportivos como tal. Como tal, podemos falar porque o Mundial de Futebol tem outros aspectos que não apenas os meramente desportivos. Este é o principal. Mas também vamos falar de outros assuntos, portanto, vamos explorar tudo isso a nível dos dois canais. Essas alterações de programação ocorrem em todo o mundo, ou em todo o mundo a tendência é, como no caso da Rádio Nacional de Angola, que muito nos orgulha, o surgimento de canais de especialidade? Só o fato da FIFA autorizar apenas metade da transmissão dos jogos a canais generalistas já significa muito. Mas, respondendo concretamente a isso, Paula, principalmente os países que têm as tais 32 seleções, 5 das quais do continente africano, portanto, estes países
portanto, com mais razão, dedicam muito mais tempo ao Mundial de Futebol, tal como nós o fizemos em 2006 na Alemanha, não é? O que eu estou, uma parte, Paula, para dizer que estou aqui a sentir do Manecas Padrão como de uma entidade que vai transmitir, desculpa, não fico ofendido, que vai apenas transmitir o espetáculo, estar assim com esta emoção toda, com esta contabilidade toda. Será que os protagonistas também sentem isto, não é? Sentem esta maneira de saber e depois como será e como vai ser. O espetáculo vai ser transmitido, mas precisa de ter qualidade. Precisa ter a qualidade. Ou não há esta preocupação? Bom ou mau, o jogo vai ser visto? Olha, Jesus, por favor. Eu acho que vai ser visto. Porque, por exemplo, os europeus terminaram agora as competições. Chegarão em forma à competição? Haverá bom espetáculo? De uma forma geral, a gestão, em termos desportivos, de cada uma das seleções vem sendo feita a nível geral. Os próprios desportistas têm esta preocupação de procurar chegar a esta fase, porque é a montra maior em que estarão expostos, estarem o melhor possível, com alguma rodagem, mas com disponibilidade e previsibilidade de se auto-recuperarem e chegarem o melhor possível aí. Mas não queria deixar passar, fazer a afirmação, dizer, o Mundial, para nós, Angola, é um momento que deve forçosamente obrigar-nos a pensar, não no jogo em si, no espetáculo que vai ser transmitido, mas naquilo que são os ganhos que o desporto, de uma forma geral, e em particular o futebol, traz a qualquer uma das sociedades. Os nossos jogadores veem um jogo como quem estuda. Eu acredito, olha, deu aquela jogada, sim. Vamos voltar para trás para ver que jogadas é que eu posso fazer. Já no nosso tempo já tínhamos essa preocupação, até os próprios treinadores obrigavam-nos no bom sentido de fazermos uma análise. No bom sentido, porque eles têm que ser assim. Esse é o papel, o Laurindo disse aqui, que esse é o papel do treinador, é obrigar-vos. Sim, não é. E disse bem, porque o treinador, independentemente de ser um condutor, tem que lutar e impor tem que ter autoridade sobre a sua equipe, a qualidade que ele pretende da equipe, mas independentemente daquilo que é o resultado desportivo, é os ganhos que o próprio desporto traz à sociedade, porque o não estarmos no Mundial, não podemos ver, a seleção não foi ao Mundial porque não conseguiu os resultados não, temos que olhar naquilo que é a responsabilidade, quer dos clubes, principalmente do Estado, porque às vezes ficamos com a impressão que o Estado, eu ouvi um ouvinte dizer, o Estado tem que fazer mais do que aquilo que tem feito com relação ao desporto no seu geral. Mas é que os senhores, quando falam da sociedade, falam do futebol, dos jogos de futebol, do que é preciso fazer pelas equipas. E há toda uma sociedade que se mexe. Não, estamos a falar do desporto geral, sim, mas por isso mesmo, doutor Laurindo. Lá voltei ao doutor. É assim, horários de trabalho. Vão-se alterar os horários de trabalho em função da televisão transmitir jogos às 13 horas, ou as pessoas vão ouvir a Rádio Nacional de Angola? Vão-se alterar os horários de levar as crianças? Por acaso agora não me lembro se as crianças estão de serviço, estão em aulas ou não nessa altura. É assim, esta questão mesmo que nós aqui usamos meio na brincadeira, entre aspas, dos relacionamentos entre casais, das mulheres verem futebol, não verem futebol. Sociologicamente, para além do futebol, temos alterações profundas numa sociedade quando ocorre E isso é necessariamente positivo, ou é uma espécie de ficamos todos meio ébrios e meio apanhados por uma vida paralela? É possível que sim, porque na verdade nós trabalhamos muito com as chamadas teorias da compensação. Ou seja, as pessoas dizem, um Mundial vai decorrer cerca de um mês.
mas depois nós teremos tempo para compensar aquilo que nós não realizamos ou devíamos ter realizado durante este tempo. Por isso há uma alteração comportamental. Veja os profissionais ligados, por exemplo, à saúde, apesar de toda a responsabilidade que têm, apesar dos juramentos a hipócritas que fizeram, veja, por exemplo, o caso dos docentes, quer universitários, quer de outros subsistemas de ensino, numa determinada hora em que ele devia trabalhar e vai passar um jogo de futebol, é possível que haja estas alterações. Vai depender da responsabilidade individual de cada um, porque isto também é fundamental, e a forma como ele encara a própria dinâmica das teorias da compensação. Se ele, por si, acreditar que não vale a pena eu pensar nas chamadas teorias da compensação, mas primeiro na responsabilidade social, é possível que estes comportamentos não existam. Mas, de uma forma geral, há sempre mudanças a nível de comportamento. Disto podemos ter a certeza, e nem sempre temos como conseguir controlar estas situações. Do comportamento da sociedade e dos indivíduos. Sim, do comportamento... De quem gosta e de quem não gosta. De quem gosta e de quem não gosta. Ou seja, eu acordo de manhã na expectativa de hoje vou ver, por exemplo, no meu caso particular, né? Primeiro apoio as equipas africanas, depois o Brasil. Hoje há jogo do Brasil, Uma pessoa já acorda bem disposta só a pensar naquilo, como se todas as coisas mais problemáticas da assim vida a volta desta situação deixassem de existir. Claro, veja, isso é necessariamente positivo ou negativo no caso de depois o Brasil perder o jogo? Não, eu não vejo necessariamente, eu não vejo isso que seja uma situação positiva. Até porque os próprios governos, falando em termos políticos, eles deixam que estas coisas acontecem. Porque o futebol tem esta dimensão, tem esta dimensão da amortização dos problemas sociais. Vamos levar algumas destas situações, porque esta amortização dos problemas sociais também faz com que o povo, a população, os indivíduos estejam mais confinados na visão do futebol e muito pouco nos problemas que os afligem. Terminado o futebol, voltamos aos nossos problemas. Então também tem uma dimensão positiva neste aspecto. A componente relacionada com o álcool, que é uma preocupação no nosso país, agudiza-se durante o Mundial de Futebol ou não necessariamente? Nos eventos desportivos, aliás, já ouvimos aqui todas as dimensões económicas, não é? Para além de toda a cultura, toda a publicidade que se faz à volta do consumo e do não consumo do álcool, mas individualmente há um excesso no consumo de álcool. Aumenta o consumo de álcool. Disto não podemos duvidar. E isso pode potenciar um aumento de violência? Olha, se nós entrarmos para as questões da violência, a natureza da violência tem um conjunto de aspectos. Tem um conjunto de determinantes, entre as quais o uso excessivo de álcool, a falta de ocupação, principalmente da camada mais jovem, os problemas inerentes à personalidade de cada um, porque nós estamos a entrar em dimensões gerais, mas há dimensões mais específicas. A estrutura da personalidade de cada um, os aspectos que favorecem a violência, tais como o desemprego, a falta de ocupação, estes elementos podem potenciar. Sim, mas o uso do álcool... A minha dúvida é, será que adianta de alguma coisa nós estarmos aqui muito racionais e muito corretos a dizer, atenção, preparem-se, o Mundial vai causar este tipo de alterações, vai-se beber mais, evite isso, não se irrite tanto se a sua equipa perder. Ou seja, é possível injetar racionalidade prévia para aquilo que de mal se pode potenciar durante o período mundial? Ou nem vale a pena tentarmos? Não, vale sempre. Tudo vale a pena se a alma não for pequena. Vale a pena sempre potenciar. Mas, repito, depende de onde se lança a semente. Se nós quisermos olhar, se fizermos, eu sou professor universitário, e se fizer nem de ser um estudo, eu lido diariamente com um número infindável de estudantes. E enquanto sociólogo faço alguns estudos sobre a família, o grau de felicidade. É um estudo como... Nós falamos muito pouco sobre felicidade em Angola.
Então E nós já é medido o índice já de é felicidade medido, no já mundo, existe a mensurabilidade sobre a felicidade. E não me diga que Já. somos mais felizes quando há Mundial de Futebol. As pessoas ficam mais felizes quando vem futebol, Sim. e principalmente quando a sua equipa ganha. Nós ficamos mais felizes com o basquetebol. Isso é verdade. Nós somos mais felizes com a modalidade de basquetebol. Sim, os grandes eventos aumentam o nível de felicidade, no contexto geral. Aumenta não, há sempre um nível de frustração quando uma equipe perde, mas isso é normal. Mas no contexto estatístico, o gráfico sobe. Mas só para terminar esta questão da sua pergunta. Depende do nível de educação de um povo, de uma população. Isto depende como tudo. E neste aspecto, quer queiramos, quer não, nós estamos muito abaixo do desejável em termos de educação coletiva, em termos de construção da nossa identidade. Não me diga, e é só isto... para os ingleses como é que partem os países todos e estão num nível sim, de educação perfeitamente, altíssimo. perfeitamente. Partem aquilo tudo. Jogo de Mas futebol. há duas dimensões. Mas perfeitamente. Perfeitamente. E aqui uma situação. Partir por consciência que eu parto, porque bebi e sei que estou a fazer as coisas. Outra é partir por ignorância porque não sei. São componentes diferentes. O ato é o mesmo. O ato da violência é mesmo. O cérebro reptiliano. Mas, entretanto, as componentes que estão inscritas no comportamento é que são de outro nível. Mas eu gostava de introduzir aqui uma questão que foi dita sobre os resultados do futebol, muito rapidamente. Temos pouco tempo já. Sim, não, mas é uma questão que a mim me interessa. Quando se diz, quando se afirma que a Rússia poderá não ganhar o futebol porque não faz parte não está nos favoritos. Hoje é uma componente diferente a nível do futebol mundial. É aquilo que nós chamamos em psicologia das chamadas tendências relativas. O que são as tendências relativas? As tendências relativas ocorrem quando duas equipes, duas seleções, principalmente no mundo das seleções, têm semelhanças em termos técnicos, em termos de objetivos, têm os mesmos objetivos, têm a mesma componente técnica, têm a mesma motivação. O que é que vai diferenciar para que uma ganhe? É o nível da aspiração. O nível da aspiração da Rússia pode ser grande, por ser a organizadora, não querer cair no primeiro combate, nem no segundo. E da análise que eu faço, do conhecimento que eu tenho, a primeira fase é mais complexa. Se passam para uma segunda fase, podem ganhar. Laurindo, muito brevemente, porque vamos ter que fechar o debate. Posso mas era só uma coisa cima, muito rápida, que é assim, com toda essa motivação, mas do ponto de vista da análise desportiva como tal, a Rússia muito dificilmente será campeã. É evidente que do ponto de vista desportivo, obviamente que em tese pode ganhar. Mas o histórico, aquilo que é a preparação, a qualidade dos jogadores, será extremamente difícil. Eu arriscava mais a dizer, a Rússia não vai ser campeão do mundo de futebol. A minha mente eu arrisco dizendo que pode acontecer. A minha mente extremamente racional e matemática diria se as probabilidades de funcionarem na matemática, a Alemanha. Estamos a fazer parelha. Laurindo, há uma última pergunta que eu gostava de lhe colocar. Esta dicotomia homem-mulher que se fala tantas vezes, no campo psicológico, faz sentido? Ou seja, temos mais brigas de casal no tempo do Mundial? Ou isso está fora de moda? Faz sentido apenas enquanto estudo. Mas, na verdade, esta dicotomia não faz muito sentido. Mas, entretanto, há que perceber o seguinte. Isto decorre da construção da masculinidade. A construção da masculinidade tem um conjunto de aspectos de dureza. O macho que sai do serviço e passa por um café, competitividade, as dinâmicas dos desportos mais radicais, e depois o mito de que a mulher estaria mais fragilizada no sentido de olhar para as coisas menos duras. Então é uma dicotomia que não faz sentido. Nós olhamos para o mundo inteiro e não sei se o Manecas terá dados sobre isso. Não sei se o público feminino continuará tão aquém, em Angola sim, mas se continuará tão aquém do... Não tenho muito conhecimento dos números. O número está a mudar. Os números estão a mudar, mas ainda mas a componente masculina ainda é maior. Mas não decorre necessariamente destes aspectos. Eu sei que as mulheres ficam para a novela e o homem vai para o futebol. É uma questão de gostos, é uma questão de interesses. E pode ter a ver realmente com questões ligadas até culturalmente à educação para a masculinidade, não é? É mais a questão da construção da masculinidade. E convenhamos que o fator participação da Angola no Mundial em 2006 e toda a movimentação que se criou, como as excursões e etc.,
colocou muita juventude, muita mulher na Alemanha quase em pé de igualdade com os homens. Ainda que não fosse ver futebol, ainda que não fosse ver o jogo do futebol, mas acompanhar a seleção. Vamos ter que fechar este programa. O presidente da FAF fez declarações assertivas. E eu sei que o António Clara, que é o jornalista desportivo, tem uma pergunta muito especificamente para o Jesus. Angola, seleção, poderá voltar ao Mundial em 2026? Jesus. Olha, eu sou crédulo, eu sou desportista por natureza. Acredito que temos que, de uma forma muito séria, mudar o atual estádio, quer em termos de promoção, quer em termos de apoio. É só olharmos para a África. É o continente, para todos os efeitos, o menos desenvolvido. E qualquer país africano tem uma preocupação com relação ao futebol em particular, mas em termos desportivos, como uma janela para a promoção do próprio país. E nós erroneamente temos estado a dar um pontapé naquilo que seria a orientação primária para fazermos o... Porque nós dissemos o Estado não gasta 1/3 daquilo que deveria gastar em termos da promoção desportiva. Mas faz sentido dizermos que a nossa seleção pode voltar ao Mundial em 2026? Pode sim, porque para chegar ao Mundial é preciso. Podemos chegar ao Mundial Sub-17, Sub-20, ou já aconteceu, ou mesmo a nível sénior. Mas é possível, sim. Já fomos campeões africanos em Sub-20, já estivemos no Mundial em séniores, e então eu acho que se, de uma forma objetiva, trabalharmos todos na mesma direção, no sentido de promoção, desenvolvimento esportivo, no seu geral, porque não é só futebol, para chegar a um nível top a nível de futebol, é necessário que a nível desportivo, quer a nível ginástica escolar, desporto escolar, é preciso uma ascensão vertical em todas as direções ou em todos os desportos. Se não nós fizermos isso, acredito que podemos chegar até lá. Eu acho que só desconsegue quem tenta. Se tentarmos de forma integrada, racional, lúcida e todos juntos, provavelmente conseguimos. Muito rapidamente, Manuel Padrão, tenho mesmo que fechar o programa, ainda temos o Vasco Ingúria, Rádio Rainha em antena. A transmissão dos jogos por outros canais de televisão, nomeadamente internacionais, os pagos, prejudica muitas audiências da TPA nesta altura? Cerca de 80% do universo dos telespectadores angolanos vai ter acesso ao Mundial através da TPA, por uma razão muito simples. A TPA é transmitida a céu aberto, tanto através das antenas de tampa de panela normais, cerca de 10%, espalhados pelos diversos municípios do nosso país. Temos depois as duas plataformas pagas, a DSTV e a ZAP. O que acontece é que cerca de 70% de cota de mercado da televisão por subscrição é da ZAP. Logo, a TPA vai ser passada nos canais da ZAP, o Mundial vai ser passado na ZAP só através dos canais da TPA. Portanto, estamos a falar em cerca de 70% do universo dos telespectadores, em função da cota de mercado. Os outros 10% são aqueles que têm acesso através das antenas normais. Portanto, cerca de 80% dos angolanos vão ver o Mundial através da TPA. Portanto, isso é relativo. Portanto, estamos convencidos que fizemos um bom investimento, até porque também temos que ter em conta a concorrência. Há outros canais que operam no mercado, não é? E, portanto, é muito melhor ser a TPA a transmitir, obviamente, do que não transmitir. Portanto, é sempre uma boa aposta. Concorrência chama-se rádio. Meus senhores, eu agradeço muito a vossa presença, agradeço a presença de Jesus, agradeço muito particularmente a do Laurindo Vieira, porque sei que tinha um convite para outro programa, mas realmente foi muito importante a sua presença aqui. Manuel Padrão, parabéns, mas realmente quem vai ter
tudo sobre o Mundial é quem ouvir rádio. Porque não precisa de ir para casa, porque não precisa de ligar um televisor e porque a Rádio 5 é campeã, Vasco Inguri. Alô, Vaz? É verdade, Paula. Bom dia, Paula. Bom dia. Vamos fechar então este debate muito rapidamente, Vaz. Indiscutivelmente, a rádio ainda é a grande rainha. Exatamente. Sem menosprezar, obviamente, o trabalho que será feito pela televisão pública de Angola, mas nós, Rádio Nacional de Angola, por via da Rádio 5, vamos trazer o Mundial. E aí a importância da rádio em levar o Mundial às pessoas, aos angolanos, sobretudo, aqueles que estarão nos mais recônditos cantos desta imensa Angola, vão ter o Mundial por via da rádio. Aliás, e a Rádio Nacional de Angola, inclusive, terá uma equipa na Rússia, porque há muitos motivos de interesse que vão acontecer no palco dos acontecimentos. Nós vamos trazer esses motivos. Não é só o jogo em si, não é só a bola a rolar de Paulo Simões, mas também outras curiosidades, os faits divers. Vamos trazer isto para o grande auditório da Rádio Nacional de Angola. Na Rádio 5, uma rádio de especialidade, vamos ter o Mundial todo dia e todos os dias. Obviamente que vamos também, portanto, garantir conteúdos no canal de soberania que é a Rádio Nacional de Angola, com nos espaços como Meia Informativa, a Casa da Rádio, no Altamente, nos principais serviços noticiosos, porque de facto a melhor cobertura do Mundial será na Rádio Nacional de Angola. Obrigado, Vasco Inguri, bom dia. Soou o apito final. Nós vamos terminar aqui. A rádio vai onde você estiver e, portanto, se estiver no carro, apanhado no trânsito, se estiver no serviço e não der para ver televisão, já sabe, conte com a Rádio Nacional de Angola, neste caso muito especificamente com a Rádio 5. Daqui a 6 minutos vamos despedir-nos e fechar o nosso programa. Africano Neto, da redação central da Rádio Nacional, as gordas para as 13. Paula, muito bom dia. Estava a ouvir realmente o programa e foi muito interessante. E então, quando você falou da força da rádio, fiquei a pensar no dia em que o Vasco Inguri narrou aquele golo do Aquá que nos deu a passagem para o Mundial. Toda Angola ouviu e, de seguida, o presidente José Eduardo dos Santos ligou para a Rádio Nacional para felicitar os palancas negras. Portanto, a rádio sempre na primeira linha, não há comparação possível. Vamos então aos temas que vão dominar o grande jornal às 13 horas, Paula. Conselho Superior da Juventude, debate e perspectiva a partir do dia 12 deste mês, futuro dos jovens nos domínios social e econômico. Países nórdicos reiteram disponibilidade de reforçar cooperação econômica com Angola. Angola e Congo Democrático preparam um projeto de cooperação, aliás, do comércio transfronteiriço. Congoleses democráticos acolhem com satisfação a absolvição pelo Tribunal de Justiça de Haia do antigo líder rebelde e ex-vice-presidente Jean-Pierre Bemba. Do desporto, Interclube Desportivo da Huila, o destaque na continuação de mais uma jornada do Girabola. Estas e outras, não perca, também teremos crônica no Grande Jornal, Paula. Menos Jacinto, Pedro Manuel, Dário de Castro, Justino Mabaia, Rita Nogueira, a equipa... e o César Manuel. A equipa do sábado às 10h10 agradece hoje muito especialmente ao António Clara, que nos ajudou, porque nós não pescamos nada disto e tivemos aqui um apoio incontornável. Agradecemos aos nossos convidados, ouvintes da Rádio Nacional, no próximo sábado às 10h10. O rigor da grande informação. Essa vai por umas camas, nas beijos. E não só aquela abraço, eu faço manucho, cobro que esse boia, era no tempo da bola de saco, aquele saco que dava na praça. Depois das compras, aquele saco, punhamos esponja, punhamos trapo, de repente virou bola.
Gina que tá de um lado, do outro tá controlado. Era eu lateral esquerdo, tu tá no meio campo. Vai, ai, ai, eu avançado. Joga peluche subilente, só aguenta no segundo tempo pra marcar golo pra gente. Para a bola, tá passa a senhora com filho nas costas, não fez. Vai a caminho da praça, vende sua fuba. Se a bola bate na bacia, é barulho. Era no tempo da bola de saco. Bam, 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 bam. Cuidado, cuidado. É contra o que? É jiboia. Nosso campo era nas crequinhas. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.